Você não teme represálias? Você, sua família e seus amigos estão seguros, Paulo? Mais importante, tenho dito tantas vezes, mais importante que a minha vida é a vida do nosso povo. Vou parar para abastecer aqui, doutor Paulo. Tudo bem. Vou ver a água do radiador também, ok? Tudo bem, pode ir lá. Em 1987, câmeras de segurança em locais de grande movimentação não eram tão comuns como hoje. Por isso, tudo que a polícia conseguiu no dia da morte do ex-deputado Paulo Fonteles foram depoimentos de testemunha. Segundo elas, um carro com 2 homens parou logo atrás do veículo onde estava o ex-deputado. Um dos homens desceu, atirou 3 vezes contra Paulo Fonteles. Depois, voltou ao carro e os 2 fugiram. O que eu lembro é de que ninguém vê nada, ninguém ouve nada, ninguém sabe nada, né? Uma pessoa é assassinada à luz do dia, num posto de gasolina movimentado, na beira de uma estrada, e ninguém sabe de nada. O Fusca usado na ação foi encontrado dias depois, sem as placas, queimado numa estrada de terra a poucos quilômetros do local do crime. As pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo que o que aconteceu com a vítima, que o que aconteceu com o Paulo acontecesse com elas também, ou de terem sido vistas pelos pistoleiros, enfim. Atenção, muita atenção! O ex-deputado Paulo Fonteles acaba de ser assassinado. Repetindo, o ex-deputado Paulo Fonteles, do PCdoB, acaba de ser assassinado. O crime aconteceu num posto de gasolina na rodovia BR-316, em Ananindeua, na saída da cidade. Fonteles foi morto com 3 tiros na cabeça. Segundo testemunhas, os bandidos fugiram num Fusca em direção ao município de Marituba. O motorista do carro de Fonteles, um frentista do posto de gasolina e o dono da lanchonete do posto presenciaram o crime, mas não foram capazes de identificar os matadores. Voltaremos daqui a pouco com mais detalhes sobre o assunto. De repente me deu uma cólica muito forte e eu entrei no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, o telefone tocou. O telefone toca. A pessoa com quem eu estava casado na época me ligou e perguntou: Zé Marco, como é que tu estás? A notícia chegou pela televisão. As vizinhas deram, tadinha, para ela a notícia no elevador. Acabaram de matar o Paulo. Quando ela disse o Paulo sofreu um acidente, nos meus ouvidos chegou, o Paulo morreu. E aí, logo depois ela falou, né, que ele tinha sido morto. Cara, foi uma dor terrível, né? Caí no chão, os colegas depois me levantaram. Naquele momento, me passou pela cabeça e eu perdi o sentido. Não acreditava que meu irmão tinha sido assassinado. Passei algum tempo, que eu não sei te dizer qual é o tempo, parado, olhando para o tempo. Isso aí foi atrás de notícia, atrás de informação. Já me vem à mente, já no necrotério, gritando, pedindo que me dissessem que não era verdade. Quem é você? Eu sou Paulo Fonteles, deputado estadual, candidato a deputado federal constituinte. Em junho de 1987, Paulo Fonteles de Lima estava sem mandato parlamentar. Deputado estadual,
não conseguiu se eleger deputado federal. Voltou então a defender lavradores que ocupavam terras no estado do Pará. Ele era uma pessoa perseguida pela grilagem. Ele foi uma vítima desse agronegócio bandido. Você manda os lavradores invadirem terras, candidato? É evidente que não. Quem determina a ocupação das terras é a necessidade que milhões de brasileiros, que 10 a 12 milhões de trabalhadores têm terra, têm. E o agronegócio da época resolvia tudo à bala. Se dizia que só tinha 2 artigos na lei, o 38 e o 20, o 12, o artigo 12, que era o calibre das armas. Inclusive por isso nós lutamos tanto para eleger o Paulo. Porque o mandato de deputado federal daria uma cobertura, daria como se fosse uma proteção, um guarda-chuva de proteção, né? Mas os ataques virulentos do latifúndio para não eleger o Paulo, de muita gente para não eleger o Paulo, deixou ele de fora. Mas quando ele perde o mandato, aí o risco aumentou, porque ele continuou na militância de defesa dos poceiros, dos ocupantes de terra. Que ele recebia ameaça de morte, era constante. Ele dizia com quem eu ia contar, com quem eu não ia contar, o que eu tinha que fazer. Não adiantava te dizer, te cuida, porque ele sempre estava acreditando naquilo que ele fazia. Em 2 hotéis, na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade, aconteciam os encontros entre os homens responsáveis pelo crime contra Paulo Fonteles. Num deles, segundo o inquérito policial, reuniram-se os mandantes e o homem responsável pela organização do crime. Neste outro hotel, distante apenas 300 metros do primeiro, reuniam-se este homem encarregado da organização do crime, 2 outros responsáveis por levantar toda a rotina do ex-deputado e os 2 matadores. 3 meses de reuniões antes do assassinato. O mandante, que nós não conseguimos chegar, quem foi o mandante, tinha um intermediário, que é essa regra dos crimes de pistolagem, e tinha os executores. O inquérito que nos serviu de base para poder chegar na figura do Vita Lopes e dos executores foi o presidido pelo delegado Otacílio Mota. Por quê? Porque ele era o que nos dava elementos suficientes para poder fazer uma acusação no plenário do júri. Quem matou o Paulo Fonteles, quem deu os 3 tiros foi o Antônio Sobrinho. Quem dirigiu o carro era o Rochinha. O crime do Paulo não foi um crime qualquer. Foi planejado, meticulosamente planejado por gente muito poderosa. A gente andava, seguia pistas e olhava laudos e olhava perícia e via e ia atrás do delegado, ia na delegacia e parecia que você, por mais que você tentasse cavar, buscar, perguntar, questionar, cobrar, parecia que você não saía do lugar. O titular da Divisão de Crimes contra a Pessoa, delegado Otacílio Mota,
ainda não enviou à Justiça de Ananindeua o pedido de prisão preventiva dos envolvidos no crime do ex-deputado Paulo Fonteles. Hoje, o delegado Otacílio recebeu aqui na Divisão de Crimes contra a Pessoa a visita do advogado Américo Leal, representante da OAB, que veio saber novidades sobre o caso. Hoje, o delegado Otacílio também ouviu o depoimento de Samuel Oliveira, síndico do prédio onde morava James Vita Lopes, principal envolvido no caso, o intermediário entre os mandantes e os executores do crime. James Vita Lopes morava neste prédio. O apartamento está fechado desde o início de julho. A polícia vai requerer um mandado judicial para abrir o apartamento e tentar achar alguma pista que indique o paradeiro do intermediário do crime. Se desconfia de A, B ou C, é complicado até dizer alguma coisa, porque não se chegou. Os inquéritos foram feitos para não chegar a lugar nenhum. Após matar Fonteles, Oswaldo e Antônio voltaram ao hotel, pagaram a conta e saíram, dizendo que iriam para São Paulo. Saíram rapidamente do hotel, foram, pegaram o outro carro que eles tinham deixado aqui na altura de Benevides, nas matas por ali, tocaram fogo no Fusca, esse carro foi localizado, e foram no Fusca só para o Rio de Janeiro. Quando chegou em Resende, no interior de Resende, o Rochinha matou o Antônio Sobrinho e tocou fogo no carro com ele. Eu chegando com a minha mãe, com a Sandra Zaire, né, que é a segunda ex-companheira do nosso pai Paulo, chegando ali no hall da Assembleia Legislativa e sendo carregada para ver a imagem dele no caixão, né? Então, assim, essa é a memória mais forte que eu tenho. Tinha um carro-som na frente, milhares de pessoas. A deputada Jandira Fegali, representando o partido do Paulo, PCdoB. 2 meses após o crime, sem saber que um dos executores de Fonteles já estava morto, a polícia expediu mandados de prisão contra Antônio Pereira Sobrinho, Oswaldo Rocha Pereira e James Vita Lopes. Caso Paulo Fonteles, muita gente não acreditava que nós chegássemos lá. Estavam aí os criminosos. Quero dizer que a revelação foi feita à revelia do delegado. O delegado não queria que nós revelássemos, porque de alguma maneira nós estamos prejudicando a caça a esses criminosos. Nós vamos caçar esses criminosos. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos caçá-los e vamos apanhá-los e vamos entregá-los à justiça. Vita Lopes foi preso em São Paulo e trazido a Belém. O julgamento, 6 anos após o crime, durou 3 dias. O júri está sendo realizado neste ginásio a 20 quilômetros de Belém. O esquema de segurança é tão forte que o réu usa um colete à prova de balas por baixo da camisa e está cercado de policiais. A polícia teme que ele seja assassinado. A juíza colocou o réu de costas para o júri porque no último julgamento os jurados reclamaram que James Vita Lopes tentava intimidá-los com o olhar. Um dia antes do julgamento, a PM identificou, o Serviço de Inteligência do Setor de Segurança, identificou que eu correria risco se fosse pelo mesmo caminho que eu saía do Guamá para pegar a Almirante Barroso para ir para Ananindeua. Meus passos eram seguidos. E eu caminhando várias vezes na Praça Batista Campos, logo cedo, como eu fazia, 6 horas da manhã, o telefone, aquele orelhão, né, da Telepará, tocava quando eu passava. Quando eu atendi, o sujeito falou meu nome, Dr. Clodomir, que tal? Está fazendo bem a caminhada? Vai tomar a sua água de coco? Que tal, seu filho? Será que já entrou na escola? Aqui no ginásio de esportes de Marituba, onde acontece o julgamento de James Vita Lopes, acusado de intermediar o assassinato do ex-deputado Paulo Fonteles, o ambiente é tranquilo. A família Fonteles, apesar do cansaço, resiste a mais de 12 horas de julgamento. Ainda no início da noite chegaram 2 mensagens da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da Assembleia Legislativa do Distrito Federal para a juíza Maria Palheta. As mensagens pedem a condenação de James Vita Lopes. Ele foi condenado a 21 anos de prisão por ter organizado o assassinato do deputado Paulo Fonteles. Logo depois de anunciada a sentença, a defesa declarou que vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado
porque acredita que a decisão de hoje é contrária às provas que foram apresentadas nos autos. Também logo depois que a juíza anunciou a sentença, James Vitalopes foi levado para o 6º Batalhão da Polícia Militar, protegido por 12 policiais. Ele tem direito à prisão especial porque tem nível superior, enquanto houver qualquer recurso na Justiça contra a decisão de hoje. Quando esses recursos se esgotarem, acaba esse direito à prisão especial. A justiça ela não foi feita. Os mandantes nunca foram presos, embora nomes tenham sido levantados de possíveis mandantes, todos ligados ao grande capital, ao grande latifúndio, mas nunca passou disso, nunca passou de rumores. A ordem para matar Paulo Fonteles, meu entendimento, dentro daquilo que está nas investigações do Sul, foi um consórcio, lógico. Foi um consórcio que se armou. Como eles mataram o Gabriel Pimenta, como mataram o João Batista, deputado, eles tiravam do caminho aquelas pessoas que davam suporte para os invasores das terras. Era um consórcio que se formou para se ver livre desse tipo de advocacia. Nenhum dos mandantes, os verdadeiros assassinos do Paulo, foram presos até hoje e nós não tivemos justiça. Me sinto frustrado porque eu arrisquei a minha vida, coloquei, de certo ponto, a minha família em risco também e não consegui desvendar esse novelo todo. E, na verdade, o meu pai faz parte de uma lista extensa, de pessoas assassinadas pela disputa da posse da terra. Ele foi o advogado precursor da questão agrária no Estado, Como ele, inúmeros trabalhadores tombaram. A morte do Paulo Fonteles é mais uma morte que ficou impune, de fato, porque prender o pistoleiro, prender quem segurou a arma e não punir quem estava segurando de fato com o dinheiro, é melhor, mesmo que nada, Eu já entreguei essa justiça para que ela seja feita pelas mãos de Deus, Mataram ele porque ele defendia essas bandeiras da reforma agrária, ele defendia as bandeiras do povo, da luta do povo. E elas continuam aí. Eu queria ser evoluída para te dizer que eu perdoo. Eu não perdoo. Eu tenho mágoa, eu tenho raiva, eu tenho ódio. Eu tenho. Eu não quero decepcionar as pessoas que pensam que a gente tem que ser grande. Ele era, mas eu não sou. O Paulo acreditava que ele era, acho que imortal. E de certa forma é, Que nem diz a frase dele famosa, Tiro minha vida. Mas não minhas ideias. Ele representava aquilo que todos nós desejávamos fazer e não tínhamos coragem ou oportunidade. O dia de chegar, essas pessoas que com certeza estão escutando hoje, vocês não dormem, vocês não têm sossego ao deitar a cabeça na cama, porque vocês são assassinos. Uma hora de discutir com meu filho a questão política, orientar meu filho, um simples corte de cabelo, ele não estava, tiraram isso da gente, entendeu? Tiraram isso do meu filho, mais do que de mim, tiraram do meu filho.
vai em lugar nenhum. Esse crime é o chamado crime dos poderosos. Quem contraria os poderosos corre o risco de sofrer esse tipo de crime. Isso hoje é coisa comum ainda, acontece. Eu dedico a minha vida pessoalmente à luta pela libertação do nosso povo. Eu não saberia viver diferente senão lutando pela redenção deste povo brasileiro e desta pátria nossa.